Dom Casmurro, capítulo 113, Embargos de terceiro. Por falar nisso, é natural que me perguntes se, sendo antes tão cioso dela, não continuei a sê-lo apesar do filho dos anos. Cioso, lembre-se, é ciumento, né? Zeloso. Continuei, a tal ponto que o menor gesto me afligia. A mais ínfima palavra, uma insistência qualquer, muitas vezes só a indiferença bastava. Cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos. Um vizinho, um par de valsa, qualquer homem, moço ou maduro, me enchia de terror ou desconfiança. É certo que Capitu gostava de ser vista, e o meio mais mais próprio a tal fim, disse-me uma senhora um dia, é ver também. E não há ver sem mostrar que se vê. Bom, aí a pergunta é, será que é da cabeça dele? Será que ela ficava vendo no sentido de encarando as pessoas para que olhassem para ela? Não sei o que você acharia do teu namorado ou tua namorada fazer isso, né? Ela coloca uma roupa muito bonita, ótimo, todo mundo gosta de ser admirado, né? Mas e aí, daí para ela ficar olhando para as pessoas, para que as pessoas olhassem para ela? E aí, é claro, a pergunta, será que a Capitu faz isso? Parece que Bentinho notava isso. Mas ele sentiu ciúmes de tudo e de todos. Então a pergunta é, a gente pode confiar no que ele notava? Bom, a senhora que me disse isso, cuido que gostou de mim, e foi naturalmente por não achar da minha parte correspondência aos seus afetos que me explicou daquela maneira os seus olhos teimosos. Então a mulher praticamente falou, olha, por isso que estou olhando para você, estou afim de você. Outros olhos me procuraram também, não muitos, e não digo nada sobre eles, tendo aliás confessado a princípio as minhas aventuras vindouras, mas eram ainda vindouras. Depois de tudo, né? Depois quando ele já tivesse se mudado, né? Aquelas aventuras lá do começo, lá do próprio Dom Casmurro, depois que ele já se tornou o Dom Casmurro, né? Naquele tempo, por mais mulheres bonitas que achasse, nenhuma receberia a mínima parte do amor que tinha a Capitu. A minha própria mãe não queria mais que a metade. Capitu era tudo e mais que tudo. Não vivia nem trabalhava que não fosse pensando nela. Ao teatro íamos juntos. Só me lembra que fosse 2 vezes sem ela, um benefício de ator e uma estreia de ópera, a que ela não foi por ter adoecido, mas quis por força que eu fosse. Então ela insistiu, né? Era tarde para mandar o camarote a Escobar. Saí, mas voltei no fim do primeiro ato. Encontrei Escobar à porta do corredor. Capitu insistiu para que ele fosse. E ele não ficou até o fim. Quando ele chegou, o Escobar estava na porta. Vinha falar-te, disse-me ele. Expliquei-lhe que tinha saído para o teatro, donde voltara receoso de Capitu que ficara doente. Doente de quê? Perguntou Escobar. Queixava-se de dor de cabeça e do estômago. Então vou-me embora. Vinha para aquele negócio dos embargos. Eram os embargos de terceiro. Ocorrera um incidente importante e, tendo ele jantado na cidade, não quis ir para casa sem dizer-me o que era. Mas já agora falaria depois. Lembre-se que o Santiago é advogado e o Escobar é comerciante, né? Então, provavelmente há um embargo de alguma mercadoria ou alguma coisa assim que não é importante, o narrador não gasta tempo nisso, mas teve alguma coisa que aconteceu e o Escobar queria consultar e atualizar o Bentinho. Provavelmente o Santiago estava fazendo o processo para ele, né? Na verdade estava, a gente vai ver daqui a pouco. Não, falemos já, sobe, ela pode estar melhor. Se estiver pior, desce-se. Capitu estava melhor e até boa. Confessou-me que apenas tivera uma dor de cabeça de nada, mas agravara o padecimento para que eu fosse divertir-me. Então ela confessou que ela estava só com uma dorzinha de cabeça.
E ela falou que era mais do que realmente era para que ele fosse se divertir. Não falava alegre, o que me fez desconfiar que mentia para não me meter medo. Mas jurou que era verdade pura. Escobar sorriu e disse: a cunhadinha está tão doente como você ou eu. Vamos aos embargos. E repare, uma vez que você tem dúvida, você pode ter dúvida da dúvida. E aí você entra num loop terrível, né? Então você pode pensar assim, peraí, a Capitu tá exagerando que ela estava doente para que o Bentinho, para que o Santiago saísse. E aí ela fala que estava exagerando. Não, mas então pode ser que ela está mentindo que estava exagerando, porque, quer dizer, pode ser que ela estava mentindo e ela estava, quer dizer, mentindo que estava exagerando, perceba o loop, até a gente se confunde. Mentindo que estava exagerando, porque na verdade ela estava ruim, só que ela não queria que o Bentinho se preocupasse. Ou ela esperava que o Bentinho ia pensar algo do tipo, e aí disse que estava exagerando. Percebe? E a gente pode ir numa digressão infinita, né? E tem uma frase bem interessante que diz que o inferno é sobre basicamente repetição, né? Então se você vai nessa repetição e você volta, e você vai da dúvida à confiança, e da dúvida e da confiança, esse movimento é extremamente cansativo. Bom, então a cunhadinha está tão doente como você ou eu. Vamos aos embargos.